O milho segunda safra já está quase 98% plantado, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As chuvas têm se distribuído melhor na parte central do Brasil do que nas áreas instaladas nos estados do sul do país. Para saber mais sobre o desenvolvimento das lavouras, a gente conversa agora com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque pelo menos risco de geada, isso a gente não tem por enquanto, né? Geada precoce para esse milho segunda safra, né? Bem-vindo. Exatamente, Priscila, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. Pois é, a pedra no sapato do produtor, mas no sul não é o frio, né? É a chuva irregular, principalmente no estado do Paraná. A gente vai ver, né, que muitos estados já finalizaram o plantio. Então, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais aí na reta final das operações em campo, com mais de 90% já da área semeada, o que deve já ocorrer já durante o decorrer da semana, já que o tempo vai contribuir. E para a gente ter uma ideia de como está essa situação em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vai ver no próximo mapa que existe aí, né, um leve atraso, tanto em Mato Grosso do Sul quanto no Paraná. Porém, Minas Gerais, até com o retorno da chuva na última semana, em boa parte das áreas produtoras, o produtor ali se animou e voltou, né, a realizar os trabalhos em campo, acelerando aí, né, o maquinário. Então, o mais importante agora é saber se vai ter chuva, né, para esse milho segunda safra. Então a gente vai ver aqui nas principais áreas produtoras que se concentram principalmente na região centro-oeste, porção aí de Mato Grosso. Lá em Mato Grosso, né, o pessoal está de boa na lagoa, porque como a gente fala, né, 50 milímetros de chuva em 5 dias ajuda aí no desenvolvimento do cultivo. Então, uma situação bem tranquila para o centro-oeste, e a gente chama atenção justamente para o Paraná, porque apesar da chuva até ficar na casa dos 20, 30 milímetros, está muito irregular essa chuva, né? Lembrando que a região do centro-oeste se encontra com uma boa umidade do solo. Quando a gente até, né, olha com um pouco mais atenção também para a região sudeste, São Paulo finalizou os trabalhos em campo, interior ainda segue com chuva muito irregular. Isso também pode trazer aí problemas lá na frente com a questão da produtividade, já que a frente fria passou e está trazendo mais chuva, principalmente lá para o Rio de Janeiro, onde os volumes estão batendo na casa ainda de 150 milímetros nos próximos dias. Porém, na próxima semana, a gente tem a situação que a chuva volta de forma mais uniforme para Minas Gerais, se mantém na região sul, mas perceba que no Paraná, praticamente uma chuva muito irregular. E olha só, chuva na casa dos 100 milímetros voltando para o estado de Mato Grosso, ou seja, um abril aí bem generoso com o produtor na região centro-oeste. Quando a gente pensa no Mato Piba, aquilo que a gente falou, né? Frente fria avança, chuva para Bahia, mas ó, Tocantins, Piauí, Maranhão, volumes também passando de 100 milímetros, o que é ótimo para o desenvolvimento do cultivo. E para finalizar, de 15 a 19 de abril, a chuva persistindo em praticamente todas as áreas produtoras. Aí sim, na virada da quinzena, é que a gente tem uma chuva aí mais generosa chegando para os nossos amigos do Paraná, Priscila. Sim, né? Porque pelo que a gente vê nos mapas, é o Brasil Central que está com essa distribuição um pouquinho melhor. E agora, conforme prometido, aquele pulso de chuva do Nordeste, ele chega de fato, né, e traz aí um alívio para os produtores rurais. Mas é bom lembrar que é um dos últimos agora, né, de abril, né, Arthur? Agora, falando para a gente no geral aqui, as próximas 24 horas, tem esse alerta do Rio de Janeiro. O que mais você destaca também em relação à chuva e principalmente a temperatura? Porque a gente já amanheceu com temperaturas mínimas mais baixas no sul do Brasil, em torno de 7 graus ali para os gaúchos, e a tendência para esse fim de semana é que a gente tenha o primeiro pulso de frio, a primeira vez que vamos ter aí o termômetro possivelmente a 0 grau na Serra, né? Exatamente, temos essa condição de geada para a Serra Gaúcha quanto para a Serra Catarinense, porque justamente na retaguarda da frente fria, a massa de ar polar já vai ganhando força. Na frente da frente fria, temos aí um sábado com temporais nas zonas ali em amarelo, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, porção leste de Mato Grosso do Sul, risco de rajadas de vento e também queda de granizo. Então, ó, um sábado que é de sol somente na Bahia e no Rio Grande do Sul, tem um pouco de chuva em Santa Catarina e veja só como as máximas já vão caindo. Máxima de 18 no Rio Grande do Sul, mas fica na casa dos 32 lá na Bahia. Quando a gente olha, né, para o fio, pêntada de temperatura mínima, ou seja, regiões ali em azul mais escuro, mínimas aí abaixo de 6 graus, e na região de serra podendo ficar abaixo de 3, até podendo zerar o termômetro. Ou seja, panorama de frio na região sul, mínimas aí que vão ficar na casa dos 10 graus nas áreas de baixada. Daí eu já começo a destacar porque é um frio que chega no sudeste já nesse final de semana, porém ele pega mais a porção costeira, ou seja, leste de São Paulo, Serra do Rio de Janeiro, também partes aí do sudeste de Minas Gerais, mínimas aí, ó, que vão aí cair talvez aí pela primeira vez no ano na casa dos 15 graus, ou seja, aquele pessoal que estava querendo tirar um casaco vai poder tirar, ó, capital São Paulo capital, sexta-feira com hoje, né,
caso com temporais. Amanhã, ó, a máxima já cai para 18, com mínima de 16, e depois a temperatura volta a subir gradativamente, porém mantendo a chuva, Priscila. Quem estava cansado do calorão tá aí, né, Arthur? A gente vai ter aí agora esse friozinho no fim de semana. Vamos acompanhar agora a nossa interatividade aqui pelo telão? O José Gotardi, sou produtor de goiaba em Carlópolis, Paraná. E queria saber se tem previsão de geada para minha cidade nos próximos meses. O que você conta para ele? Então, aí, comentando, né, a questão do Paraná, né, de frutas, que realmente, né, a geada é um grande problema. Então, a gente está indo lá para o sul do Paraná. Vamos ver aqui no telão a região de Carlópolis, que a gente vai perceber que a tendência para o Paraná é se manter aí com a temperatura acima da média, com a chuva até bem distribuída, porém a chuva vai ficar abaixo da média. No geral, a gente tem a situação que vai ter esses pulsos de frio mínimas que lá para maio começam a ficar um pouco abaixo dos 10 graus e a tendência é, se for ter uma geada esse ano, é só lá de julho para frente. Por enquanto, nos próximos 2 meses, a situação é tranquila. Tem o pulso de frio, mas é praticamente zero o risco de geada aí para os próximos 2 meses para a região de Carlópolis. Ou seja, abril e maio ele está livre ali do risco por enquanto, né? Então pode ficar tranquilo. As goiabas ali do José vão ficar livres desse frio mais intenso. Vamos mais uma aqui no nosso telão? É a Rosi Furlan. Como é que fica a previsão do tempo para os próximos 3 meses para o milho safrinha aqui em Primavera do Leste? A gente tem visto, né, que está indo super bem, não é verdade? Primavera do Leste, com chuvas, com bastante umidade, mas como é que fica agora, principalmente ali para a parte de Mato Grosso? A tendência é que nos próximos 30 dias a gente ainda tem a chuva, né? A gente avisou que a chuva ia cortar ali no começo de maio e a gente vê bem aqui, né, no gráfico para os próximos 30 dias, praticamente nos próximos 20, chuvas aí passando de 100 milímetros e, claro, adentrando o mês de maio já não tem mais chuva, ou seja, é uma boa umidade para o desenvolvimento do milho, cortando dentro do período ideal, ou seja, a gente vê, né, as barras aqui altas, mas isso aqui já é corte de chuva, tá? Isso aqui não representa mais nada de chuva acumulada e nem para o mês de junho, ou seja, tudo tranquilo também para a região aí de Primavera do Leste e Mato Grosso, Priscila. Mais uma aqui na nossa tela. É o Jaime Gonçalves. Sou pecuarista em Itiúba, Bahia. Assisto todas as lives, olha lá. E também gostaria de saber a previsão de chuvas aqui para a região. Ele dá boa tarde para a gente e a gente também agradece a sua interatividade, viu, Jaime? Então, aí respondendo o Jaime, lá na região, né, de Itiúba, temos aí a situação que é a seguinte: frente fria vai trazer um pouco de chuva ali pelo dia 13, dia 15 de abril, depois um final de abril com um pouco mais de umidade. Deve ter aí não só 25 milímetros, a gente somando o período, tá? Vai bater na casa dos 30 a 40, porém esse aí é o último pulso de umidade, não do ano, né? Do período aí que termina as chuvas, porque lá em setembro a chuva começa a voltar para a região. Só que é um problema, porque se tivesse uma boa umidade do solo, esses 20, 30 milímetros iriam ajudar, porque ó, a máxima vai se manter na casa de 35 ou 33 graus, ou seja, é uma chuva boa, porém, né, ela não vai resolver o problema dos nossos amigos aí na Bahia, que já estão sofrendo aí com essa falta de chuva.